Olá a todos, aqui professor Alex Moraes, trazendo mais um vídeo com mais resoluções de algumas questões de algum grande concurso militar país afora. Hoje, como podemos ver, serão 3 questões de física, mais especificamente, 3 questões de dinâmica que já caíram nos concursos anteriores da EEAR, a Escola de Especialistas de Aeronáutica. Então, hoje o vídeo é para você que está aí revisando, estudando, se aprofundando nessa parte da física que sempre é cobrada nos concursos e vestibulares, tá legal? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, me acompanhem. Aí está a nossa primeira questão escolhida, e é a questão de número 73 do ano de 2015. Caiu lá no concurso, né, de ingresso para 2015 e 2016. E neste ano, a EEAR, entre outras coisas, lhe perguntou: dado dois vetores A e B, os quais estão representados abaixo, ela pedia para que você assinalasse qual das alternativas que melhor representa o vetor resultante da operação vetorial, vetor A menos vetor B. E aí, logo embaixo você tem os dois vetores dados e mais abaixo ainda as 4 possíveis alternativas como resolução. Muito bem, uma bela questão de soma ou subtração vetorial. Vamos à sua resolução então. Aí novamente a questão para a gente se basear, e aqui tudo que você precisava ou precisará, caso caia algo parecido no futuro próximo, né? Quando você prestar, tudo que você precisa saber ou, de preferência, lembrar é como se efetua a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão de vetores. É bom revisar esses conceitos antes da prova. Aqui é uma subtração, né, de dois vetores dados, tá? E o que você precisaria lembrar é o seguinte: aqui estão novamente, né, os dois vetores, tá legal? O A e o B estão ali exatamente na mesma posição. Como é que a gente faz quando você tem a subtração de dois vetores? É muito simples, é muito fácil, né? Basta você fazer a seguinte coisa. Repare que ali no enunciado é A menos B. Então, o vetor A, ele continua com sinal positivo bonitinho. O que significa isso? Significa que eu vou continuar com ele exatamente na mesma posição. Não faço nada com ele. Perfeito? Agora repare que o B está com sinal invertido, né? Menos B no caso, tá legal? Então o que você tem que fazer? Qual é a consequência disso na parte gráfica? Nada mais, nada menos do que você literalmente virar o sentido, a orientação do vetor. Repare que ele está ali, né, na diagonal para cima. Tudo que você precisaria fazer então é inverter o sentido. Então ele ficaria agora voltado ali na diagonal para baixo, né, de encontro ao final do vetor A. Pronto, isso é o que significa quando você subtrai, você inverte o sentido do vetor. Prontinho, essa seria a configuração para você resolver a questão. E agora você teria que lembrar que na soma de vetores sempre a regra é essa. O vetor resultante, ele sai do final do primeiro e chega até a cabeça, né? A seta do segundo. Em outras palavras, aqui ó, este, no caso, será o vetor resultante, né? Ele sai ali do finalzinho do primeiro, que é o B, e vai até a seta, né? Geralmente a gente brinca e fala, né? Ele sai do bumbum do primeiro e vai na cabecinha do segundo. Se isso te ajudar, melhor ainda. O importante é dar certo, tá bom? Mas sempre assim, soma de vetores, sai do final do primeiro e encontra lá a cabeça, né? A seta do segundo, e acabou. E era só isso. Não tem nem muito o que inventar. E aí você voltaria lá nas suas alternativas, tá aí, né? Representando A menos B. E aí você voltaria lá nas suas alternativas, e nesse caso basta você olhar o vetor que está na mesma posição que o azul. E se você nem pensar muito, você já descobre que seria a alternativa B. Tá legal? Então é uma questão relativamente simples, mas ela tem por trás dela todo um gabarito aí teórico para ver se você realmente entende o que é somar, subtrair, multiplicar e dividir vetores. Tá legal? Então, primeira questão devidamente resolvida. Vamos para a próxima.
E aí está a nossa segunda questão 74 do ano de 2017, né, 17, e dizia: um trem de 200 toneladas consegue acelerar a 2 metros por segundo ao quadrado. Legal. Qual a força em newtons exercida pelas rodas em contato com o trilho para causar tal aceleração? E aí embaixo você tinha as 4 possíveis alternativas que a IER te forneceu. Muito bem, belíssima questão, né, de dinâmica. Vamos à sua resolução. Aí está ela novamente para nos basearmos. E aqui tudo que você tinha que fazer, sem delongas, sem enrolação, é reparar que no enunciado você tem quais elementos, né? Vamos destacar aqui com a minha marca-texto. Ele diz que o trem tem 200 toneladas, né? Essa aqui é a massa do trem, né? E ele fala que o trem acelera a 2 metros por segundo ao quadrado, tá legal? Ele acelera a 2 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. Perguntinha simples e direta sem enrolação. Adoro questões assim. Qual a força em newtons, né, exercida pelas rodas em contato com o trilho para causar tal aceleração? Ou seja, em outras palavras, né, o enunciado, essa questão ela é bem direta, bem tranquila, porque ela basicamente está pedindo para que você aplique o quê? Que você aplique a segunda lei de Newton, né, que diz sempre que a força, né, a segunda lei de Newton diz que a força é igual à massa do objeto, vezes a aceleração sofrida por esse objeto. Geralmente você tem um componente vetorial, né, porque quando você pode ter aí direções distintas, resultantes distintas, mas aqui você está tratando aqui de uma questão unidimensional, imaginando o trem aí na horizontal, então não teria nem a questão horizontal para se analisar nesse caso. É literalmente aplicar a segunda lei de Newton do seu jeito tradicional, exatamente assim como geralmente, né, a maioria dos estudantes acabam vendo, tá legal? Sem complicação externa. E aí, o cuidado extra, né, que você teria que ter é o seguinte, ó, repare que a massa para né, para a força dar em newtons, a massa tem que estar em quilogramas, e no enunciado ele foi dado em toneladas. Mas não tem problema nenhum, porque você sabe muito bem, vou até colocar aqui, que tonelada, uma tonelada é exatamente igual, uma tonelada é exatamente igual a 1.000 quilos. Tá bem? Então, caso você não tenha lembrado, está lembrando agora, por isso a importância de estudar e revisar sempre, tá bem? Pronto, era essa a questão, né? A coisa a mais dessa questão, o resto é literalmente aplicar a fórmula da segunda lei de Newton. Então, vamos transformar aqui de tonelada para quilogramas. Ele fala, então, na original, que você tem 200 toneladas, 200 toneladas. Vou até colocar a unidade aqui, ó. E isso você já sabe que para passar para quilogramas basta multiplicar por 1.000. Então vai ficar 200 mil, né? No lugar do tom ali você coloca os 3 zeros. 200, né? 200 mil toneladas, ó. 200 mil quilogramas. Passei de toneladas para quilogramas, tá bem? Então, de novo, uma tonelada é igual a 1.000 quilogramas. Para passar de tonelada para quilo, basta multiplicar sempre por 1.000. Pronto, agora está tudo certo, né? A aceleração está em metros por segundo ao quadrado, está bonitinho. Então você volta ali e aplica a segunda lei de Newton. Força é igual a 200 mil vezes 2. Tá legal? Não estou nem colocando as unidades porque já está tudo no SI, tá bom? E aí 200 mil vezes 2, é óbvio que isso aqui é simples, né? Para você que está aí desejando ingressar na IER, você com certeza sabe que essa conta vai dar 400 mil, tá? 400 mil newtons. Prontinho, ó, tá aí, né? E como, mas, porém, no entanto, óbvio, né? Aqui tá dado em notação científica, mas aí já, nesse caso, não teria nem o que duvidar, né? Porque a única alternativa que tem um 4 na frente é o entender, tá? Mas só para relembrar, faz parte aí da gente estar estudando. Para passar para a notação científica é fácil, né? Na frente fica o número entre 1 e 10, que é o 4, tá? Multiplicado por 10 sempre, que é a base, né? De base 10. E aqui em cima, o expoente positivo, basta você contar a quantidade de zeros que vem logo depois do
4. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5. É por isso que aqui fica elevado à quinta, tá bom? 10 elevado à quinta é 100 mil vezes 4, 400 mil newtons, tá bom? Fizemos aqui só para relembrar como é que passa para a notação científica. Agora a resposta está nítida, perfeitamente correta, e aqui neste caso era o item D. Prontinho, questão 74 de 2017, devidamente respondida. Vamos à nossa última questão do vídeo. Aí está ela, também a questão 74, só que já do ano de 2021, né? A gente avançou aí desde 2015, passamos por 2017 e agora chegamos em 2021. E essa questão é uma questão que envolve estudo gráfico. Olá, no gráfico da figura a seguir tem-se a intensidade da força em newtons em função do tempo, em segundos. Tudo no SI bonitinho. Nesse gráfico, a força que é a resultante das forças exercidas sobre o corpo de massa m tem direção constante. Ok. Sabendo que no instante t igual a zero o corpo está em repouso, velocidade igual a zero, determine o valor do impulso da força em newtons por segundo sobre o corpo somente no intervalo de 0 a 4 segundos. Ele só quer dentro desse intervalo. E aí ele mostra um gráfico, né, da situação onde você tem no eixo y a força em newton e no eixo x o tempo em segundos e as respectivas 4 alternativas possíveis. Muito bem, vamos à resolução dessa questão. Aí está ela novamente, né? Já até coloquei aqui o gráfico em destaque, porque para resolver este tipo de questão, obviamente eu vou usar conceitos gráficos, tá bom? Uma dica, né? Deu gráfico, pediu qualquer coisa relacionada ali à distância, tempo, força, com certeza você consegue resolver pelo gráfico, tá? Nesse caso aqui, eu teria que lembrar primeiro o seguinte, né? Qual é o conceito de impulso na física, né? O impulso nada mais é, né, simplificando, nada mais é do que a força exercida em um corpo em um intervalo de tempo, tá? Que aqui geralmente a gente coloca um ΔT, tá? Então é força vezes tempo, tudo bem? Por isso que a unidade ali de impulso fica newton, que é a unidade de força, vezes segundos, tá legal? A análise dimensional está corretíssima, tudo bem? O newton vem da força e, obviamente, o ΔT tá em segundos ali, tá? Prontinho. Então, relembrei rapidamente com você o que seria a forma algébrica do impulso. Seria força vezes o tempo, tá? O tempo que você exerce a força ali no corpo, tá bem? Isso dá um impulso, o variable impulso. Só que nesse caso a EAR deu o gráfico. E aí o que você teria que lembrar? Que quando você tem a força dada em função do tempo através de um gráfico, você pode calcular o impulso final. O impulso final vai ser numericamente igual à soma, que é esse símbolo grego aqui, né? Vou colocar de forma técnica, mas isso aqui é a soma, tá? Isso é um símbolo para a soma. A soma das áreas sob a curva no intervalo de tempo, tá? Então é a soma das áreas. Vou até escrever aqui com minha letra feia, tá? Sempre que você quiser calcular o impulso através de um gráfico de força por tempo, basta você pegar a soma das áreas dentro daquele intervalo pedido. Nesse caso aqui, vou até trocar a cor aqui e vou colocar, sei lá, em vermelho. Repare que o intervalo, né, que a EAR quer que você calcule o impulso dessa força, ele vai de 0 a 4 segundos. Cuidado, não vai até o 6, hein? Só até o 4. Então, ele quer saber o impulso dentro desse intervalo aqui. Perfeito? Dentro desse intervalo, tá? Então, tudo o que nós temos que fazer é analisar as áreas dentro desse intervalo. Beleza? Só que cuidado, repare que aqui nós temos duas áreas diferentes, né? De 0 até 2 segundos, você tem essa área que corresponderia, vou destacar todo em vermelho aqui, ó. Essa área que está abaixo dessa linha, tá? Dessa linha aqui, ó, tá? Toda essa área aqui embaixo, ó. Então, eu vou aqui, toda essa área que vai até o 2 aqui, partindo do zero aqui, em termos de x. E se você olhar com bastante carinho, essa área toda aqui, ela lembra, ou na verdade, não é que ela lembra, ela é, né? Ela é a área de um trapézio, tá bem? Só que o trapézio, ele tá ali, ele tá em pé, né? Ele tá na vertical. Por quê? Porque aqui, ó, aqui, vou fazer aqui assim, ó, aqui é
seria, né, a sua base menor, que eu vou chamar de Bzinho, e aqui, de 0 a 10, é a sua base maior, que eu vou chamar de Bzão, tá? Então, ó, estou já enxergando e identificando para você os elementos. E como ele está em pé, a altura dele seria aqui, ó, do 0 a 2. Isso aqui vai ser a altura. Pronto, todos os elementos identificados, tá bom? E essa é a primeira área, você consegue, né? De 0 a 2 segundos seria não, é o trapézio. E aí, de 2 a 4 segundos, repare que a área já muda, né? Pegar outra cor aqui, verde. Ele já muda. Agora você tem essa área embaixo dessa curva horizontal aqui, e se você fechar aqui através do pontilhado, você descobre que de 2 a 4 segundos nós temos aqui um retângulo. Olha que beleza, ó. E aí, tá aqui, né? Aí o retângulo não tem segredo, né? Esse de 2 a 4, sei lá, você chama de lado 1. E aqui, em pé, de 0 a 5, você chama de lado 2, tá bem? Então, prontinho. Então, vamos nomear, né? Essa aqui vai ser a área 2, tá bom? A área 2. E aquela primeira área vai ser a área 1. Então, vamos nomear aqui as áreas, tá? Essa aqui é a área 1. Pronto. Tá aí. Então, se eu quiser calcular o impulso, que é o que é pedido, né? De 0 a 4 segundos, basta eu calcular a área da primeira figura, a área da segunda figura e somar as duas, que é o que diz aqui essa formulinha linda aqui, tá? Então não tem segredo, nesse caso se tornou uma questão de geometria, geometria plana. Então vamos fazer, deixa eu ver, vamos fazer aqui, ó, do lado direito aqui. Vamos calcular o valor da primeira área. Então eu chamei de área 1, né, área do trapézio, tá? Então a área 1, isso aqui é numericamente igual à área do trapézio, a área do trape, tá? Vou deixar aqui, ó, trape. E qual é a fórmula da área de qualquer trapézio? É fácil, né? Base maior mais base menor vezes a altura, ó, tem que ter o parênteses, né? Lembra aí. Vezes a altura dividido por 2. Prontinho, tá aí. Essa é a fórmula. Se você substituir, nós temos que a base maior, repare, né? O de 0 a 10. Lembra que tá em pé aí, né? O trapézio. A base menor é o 5, tá bom? De 0 a 5 ali, ó, tá? A altura, nesse caso, é aqui, ó, tá vendo? De 0 a 2, tá? A altura é 2. Tudo isso dividido por 2. Tranquilo, simples assim, nada demais. Prontinho, tá? Aí, nesse caso, teremos então que a área 1 vai ser igual, né? Repare que aqui é multiplicação, então eu posso simplificar. Deixa eu fazer aqui através contra a cor. Eu vou cortar aqui esse 2 com esse 2. E tudo que me sobrou foi aquela soma ali dentro, 10 mais 5. Isso aqui é igual a 15, tá? E isso aqui, em termos de física, são 15 newtons segundos. Então, já achei o primeiro pedaço ali que compõe o valor do impulso total. Só calcular a área 1. E agora faço a mesma coisa com a área 2, só que observando que a área 2 é a área de um retângulo. Então, ó, a área 2 é a área de um retângulo, né? Escrever hatch, fica mais fácil aqui assim, ó. Hatch. E isso é muito simples. Qual é a área de qualquer retângulo? Lado 1 vezes o lado 2. Por isso que eu nomeei ali de lado 1, lado 2. E aí não tem segredo nenhum, né? Nesse caso, o lado 1, ó, ele vai de 0 até, ou vai de 2 até 4, então ele vale 2, tá? Então isso aqui é 2, perfeito? Vezes o lado 2, que está em pé aqui, ó, que é esse tamanho aqui, ó, que é isso até isso, né? Em outras palavras, isso aqui mede 5, tá? E aí você basta multiplicar 2 vezes 5. E se você fizer com carinho, a área 2 nada mais é do que 10 newtons, a unidade, né? Vezes segundos. Pronto, tá aí. Prontinho. Agora eu venho aqui e escrevo, né? Que o meu impulso vai ser igual à soma das áreas. A área 1, fazendo bem detalhado, não precisaria, tá? Mais a área 2. Pronto, tá aí, né? Então, sem muitas delongas, isso é igual a 15 mais 10, ou seja, a resposta final que você tem que assinalar seria 25 newtons vezes segundos.
prontinho, devidamente resolvida, tá? Uma bela questão, com certeza a mais complexa de hoje, se você quiser pensar assim, mas dá para resolver, basta treinar. Impulso não é um conceito que cai sempre, mas por isso mesmo é importante você saber, porque quando cai, geralmente as pessoas erram, porque ignoram, né? Na hora de estudar, acha que é um assunto que por não cair muito não é tão importante, muito pelo contrário, é tão importante quanto qualquer outro assunto. O valor da pontuação é o mesmo, tá bom? Então você voltaria lá nas alternativas e nesse caso você já nota, né, que foi o item C, 25. Tá aí, questão resolvida. É isso, beleza? Bom, aí está, né? Mais uma vez um vídeo resolvido. Espero que você tenha curtido, tenha gostado. Como sempre eu falo no final dos vídeos, se você gosta, apoia, acha bacana esse tipo de trabalho, por gentileza, nos dê uma força, não custa nada. Deixa um like aí, deixa um joinha, um comentário, o que você quiser, sugestão de resolução de questões futuras, fala o que você está prestando, enfim, interaja, né? Para que outros colegas, outras pessoas também possam interagir com vocês e de repente até vocês se conheçam, aí se ajudem e estudem juntos. O importante é não desistir, é não parar, porque é possível e eu, com certeza, sempre recomendo essa carreira. Apesar de tudo que você ouve falar, ainda é uma excelente carreira no nosso país. Então, força, foco, fé, continue aí na luta, beleza? Valeu, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.